Então, eu queria agradecer muito a presença de todos e darmos início aqui ao seminário, convidar o brigadeiro Venâncio Alvarenga Gomes, que é do Comando Militar da Aeronáutica, já é nosso conhecido aqui, para a primeira apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Por que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento? O Dr. Bato já tinha levantado esse dado. Cada dólar investido em pesquisa e desenvolvimento na área do setor aeroespacial retorna de 10 a 15 vezes para a economia. Só para a gente ter uma ideia de valor agregado, né? Cada quilo de minério de ferro custava 26 centavos em abril, maio desse ano. Agora o preço caiu, né? Caiu mais ainda. Mas cada quilo de 145 custa $1.000. O que tem em $1.000? Valor agregado, ciência e tecnologia. E $150.000 foi o que o Brasil pagou por um satélite lá dos Estados Unidos. Próximo. Outro dado aqui muito importante, né? Pesquisa. Por que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento? O faturamento contratado da Embraer em 99, que a Embraer tinha na carteira dela contratado, pagava 900 anos de ITA, na nossa escola de engenharia aeronáutica. Próximo. Bom, quando a gente começa a investir em ciência e tecnologia, não tem jeito, vem os embargos. O primeiro embargo está aqui. O americano ele é bem direto, não mede palavras. Esse é um míssil anti-radiação desenvolvido pela Mectron. A tecnologia anti-radar não está disponível por razões de segurança nacional americana, evidente. Essa tecnologia excede a capacidade aprovada para o Brasil. E não vende antena. A Mectron está aqui, o Salvador, né, para confirmar. A Mectron teve que desenvolver, ela desenvolveu uma antena. E hoje nós temos uma antena nacional que é melhor do que a americana. Próximo. Bom, aqui estamos desenvolvendo o nosso míssil de curto alcance, míssil anti-radiação. No início de 85, nos idos de 85, usávamos um detetor da Judson americana. Ele era longo e com um diâmetro menor aqui, de 13 milímetros. Bom, quando nós terminamos o desenvolvimento em 98, fomos iniciar a série em 99, compramos. Eles nos forneceram, sim. Era um detetor com o mesmo part number, o mesmo PN, só que ele era mais curto e com maior diâmetro, não cabia aqui dentro. Nós tivemos que reprojetar o gimbal para caracterizar o detetor. Aí descobrimos que o detetor ele era míope, ele enxergava um borrão infravermelho desse tamanho, e além disso ele era estrábico, enxergava 2 borrões, ou seja, não servia para nada. A partir desse instante, nós conseguimos um outro fornecedor, que eu botei uma tarja preta aqui, né? É a África do Sul, que foi quem forneceu o detetor que voa hoje nos nossos mísseis de série. Próximo. Bom, precisávamos instalar o míssil na ponta da asa do F-5. Quem conhece o F-5 é a Northrop americana. Então vamos fazer um ensaio, né? Vamos perguntar para o americano. Eles não responderam quais eram as velocidades máximas, fator de carga, margem de manobra do avião. Nós tivemos que pendurar o F-5 aqui e levantarmos todos os modos das frequências naturais. Hoje nós conhecemos o F-5 melhor que o americano. Nós usamos ferramentas modernas de aeroelasticidade. Próximo. Bom, esse aqui é bem recente, é de abril desse ano. Nós precisávamos de um detetor também americano. Estamos precisando de um detetor americano para o míssil anti-radiação versão 2. Né? E o americano simplesmente disse que esse detetor bicolor é um detetor que enxerga 2 faixas de infravermelho, o baixo e o alto infravermelho, para detectar flare. Né? Que essa tecnologia aqui também vai dar um aumento significativo na potencialidade desse míssil. E que isso não deve ser fornecido para o Brasil atualmente. Estamos tentando quebrar essa barreira aqui, procurando novos fornecedores mundiais. Próximo. Bom, bloqueios no setor no setor espacial. Aqui, a política de não proliferação americana proíbe o apoio ao programa de foguete de sondagem brasileiro. Eles não vendem um prego se for para o programa espacial. Nós temos que fazer tudo e procurar em outras fontes e desenvolver no país. Próximo. Bom, aqui os motores do veículo lançador de satélite, esses tubos são de 1 metro de diâmetro, 7 metros de altura. Eles precisavam fazer um tratamento térmico, um aço 300M, um aço especial. Eram feitos inicialmente nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, passou em 85 para Chicago e em 90 foi definitivamente embargado pelo Departamento de Estado americano. Então a única saída em 90 foi nós comprarmos um forno no alemão, instalamos esse forno na Villares, né?
E a partir daí nós recomeçamos a fazer o tratamento térmico no Brasil. E, infelizmente, em 2006, a Villares desistiu dessa atividade e retornou o forno. O forno está lá encaixotado no CTA. Próximo. Bom, sistemas iniciais. É impossível se comprar um sistema inicial no país. Não vendem. O que nós temos que fazer? Tentar desenvolver no país. E nós estamos desenvolvendo aqui no país uma plataforma inicial brasileira e vai voar no primeiro semestre do ano que vem na ogiva de um foguete de sondagem VSB-30. Ainda é um protótipo, né? Mas vamos fazer esse ensaio ano que vem. Próximo. Bom, no caminho de fazer a plataforma inicial, o primeiro passo é fazer os girômetros, a fibra óptica. Pegamos 2 girômetros, instalamos no nariz também de um VS, de um veículo de sondagem, né? E em julho do ano passado, nós fizemos um lançamento. Comparamos os dados das velocidades angulares com uma plataforma inicial alemã que estava a bordo. O resultado foi excelente, o pesquisador ficou tão empolgado que ele publicou essa foto aqui, ó, mas sem as tarjas pretas. Exatamente essa foto sem as tarjas pretas. Ele não compra mais esse chip aqui, ó. Ele não consegue mais adquirir esse chip no mercado. Um chip comum, mas esse chip ele não compra mais. Vai ter que adaptar o circuito. Próximo. Agora essa aqui também é bem recente, é de um mês atrás. Né? Esse é o veículo lançador de satélite. São diversos, né, motores que precisam ser integrados e metalizados, que a gente chama. Né, para não concentrar carga estática devido ao deslocamento, o movimento na atmosfera, devido a essas cargas estáticas se acumulam, pode ser por raios, descargas elétricas, etc. Então tem que ser metalizado. Uma empresa americana é a detentora dessa tecnologia, a Lighting Technology, que a Embraer usa, todas as empresas no mundo usam o conhecimento deles da fase de desenvolvimento. Né? E eles contratamos e um mês atrás disseram que não querem mais conversar disso. Né? Então, nós estamos tentando procurar um novo fornecedor desse conhecimento. Próximo. Os embargos, as dificuldades no setor aeronáutico. Né? Essa é a nossa aeronave ALX, depois do emprego do ALX lá na Colômbia. A 25 pés de altura, noturno, todo o instrumento, completamente automático, ele atingiu o objetivo. Vocês viram o que aconteceu. Bom, a partir daquele instante, o principal sistema era o EGIR, Embedded GPS Inertial Wind Radar Altimeter. Esse sistema inicial que é o principal sensor que dá precisão do emprego. O americano boicotou, né? Mas depois de 2, 3 meses, a aeronave na linha para poder ser entregue, não tinha um sistema. Né? Mas depois, com o envolvimento do Ministério de Relações Exteriores, etc., conseguiu então liberar. Esse sistema ele é usado no ALX, na aeronave F5 modernizada e também na aeronave A1 modernizada, nossa aeronave AMX. Isso gera incertezas em qualquer tecnologia. Usar equipamento americano gera incerteza em qualquer desenvolvimento nacional. Próximo. Bom, aqui também, esse sistema inicial, o LN-100G da Northrop Grumman, é usado no P3, uma aeronave P3 modernizada pelo Brasil, e na aeronave CASA, que já estão voando no Brasil. De repente o americano falou, esse bicho é muito preciso, não vai mais ser 0,8 milhas, agora só disponibilizo de 2 milhas por hora. Ou seja, não atinge o objetivo de fazer a navegação com precisão que era necessário. Bom, solução, estamos trabalhando, isso está gerando incerteza, ainda não foi solucionado, mas o Itamaraty está no circuito, o Ministério da Defesa, etc. Ver se a gente libera esse sistema inicial. Próximo. Bom, então é nosso objetivo é identificar o CTA como órgão responsável pelas pesquisas e desenvolvimento do setor aeroespacial aplicável à defesa. Próximo. Vamos ver aqui um histórico, a nossa missão, a estrutura, a formação e uma visão prospectiva. O histórico nosso. O CTA, tudo começou com a engenharia aeronáutica lá na Escola Técnica do Exército, atualmente o IME. Então, o primeiro curso de engenharia aeronáutica começou aqui. E um desses alunos foi o Casimiro Montenegro Filho. Fez o primeiro curso de engenharia aeronáutica. Próximo. Em 41, foi criado o Ministério da Aeronáutica. Então, a aviação do Exército e da Marinha se juntaram e formaram o Ministério da Aeronáutica, em 1941. Já em plena Segunda Guerra Mundial. Então, com essa junção, veio também toda a responsabilidade de formação de recurso humano. Então, o Ministério da Aeronáutica assumiu a responsabilidade também de formação de recurso humano. Bom, então, e aí,
Casimiro Montenegro Filho, aquele primeiro aluno lá, ele vislumbrou a ideia de construir um centro onde eu formasse os recursos humanos. E então foi lançada a pedra fundamental do CTA em 1946. E finalmente, em 1950, ele queria que o país tivesse uma indústria aeronáutica sólida, com capacidade de projeto. E para se ter uma indústria aeronáutica, é fundamental que se tenha massa humana, recursos humanos. Não adianta ficar mandando aluno para fora. Eu tenho que criar essa competência no país. Então, criou-se, vamos começar primeiro com a escola, com o objetivo de ter uma indústria aeronáutica mais à frente. Então, começou em 1950, numa época que o Brasil não fazia nem urinó. Até urinó era importado. E a gente queria fazer um avião. Projetar, projetar e desenvolver avião. Que montar avião, o pessoal já montava. Próximo. Em 51, o primeiro projeto, o professor Henrique Fock, era um alemão, queríamos fazer essa loucura aqui, fazer um bicho que decolava na vertical como helicóptero, basculava os motores e voava como avião, turbo-hélice. E foi feito, ensaio em banco, de 1951 até 1956. E aqui veio o primeiro boicote nosso. Era necessário, precisava usar um turbo-eixo que é leve, pesa 200 kg, 3.000 HP, que precisava usar esse motor. A Rolls-Royce não importou, não liberou o motor, só sobrou esse motor do Super Constellation que pesava mais de 1 tonelada e só gerava 2.200 SHP. O projeto ficou inviável. O projeto seguinte, o segundo projeto, foi o Beija-Flor. O pessoal já estava há 6 anos, engenheiros formados em torno do SOFOC, aprendendo a fazer asas rotativas, então vão fazer um helicóptero. Completamente inédito esse helicóptero até hoje. O rotor de cauda é engrasado. Quem não conhece, visitem lá o Memorial Aeroespacial Brasileiro. Está lá essa estrutura lá dentro do Memorial Aeroespacial Brasileiro. Esse bicho aqui, realmente ele voou. O primeiro voo foi em fevereiro de 1960. Próximo. E o terceiro projeto começou em 65 e o primeiro voo foi feito em 68, e liderado pelo Marcos Rosso foi o projeto do Bandeirante. E finalmente, 19 turmas do ITA depois, estava criada a Embraer. Em paralelo com as atividades aeronáuticas, nós trabalhávamos também com atividades espaciais. Então fazíamos lançamento lá na Barreira do Inferno, lançando foguetes americanos naquela época. Próximo. Mas logo na sequência começamos a fazer, a Vibras começou com o foguete Sonda 1, adaptando um projeto americano, começamos a fazer o Sonda 1 no país. Começamos então a desenvolver os foguetes brasileiros. Em 67 foi o primeiro voo. Em paralelo, o CTA já desenvolvia o Sonda 2. Era um foguete um pouco maior, inaugurando o critério de família. Esse projeto aqui virou o segundo estágio de um terceiro foguete chamado Sonda 3. Então, passo a passo, nós estamos aumentando o tamanho do foguete. O Sonda 3, o primeiro estágio do Sonda 3, virou o segundo estágio de um grande foguete chamado Sonda 4. Esse Sonda 4 aqui, nós já começamos a brincar de gente grande. É um motor de 1 metro de diâmetro, já não é elementar fazer isso, e já com 5 metros de altura. Próximo. E, finalmente, o primeiro estágio do VLS virou o primeiro e segundo estágio, o primeiro estágio do Sonda 4, virou o primeiro e segundo estágio do VLS, o veículo lançador de satélite, e virou também o terceiro estágio do veículo lançador de satélite. Então, sempre seguindo o critério de família, um desenvolvimento anterior era usado para dar o passo seguinte. Próximo. Em 1980 foi finalmente estabelecida e disciplinada a missão espacial completa brasileira, onde se definiram 3 pilares: o veículo lançador, o satélite e o centro de lançamento. A aeronáutica ficou com o veículo lançador e com o centro de lançamento. E o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ficou responsável pelo desenvolvimento do satélite. Então, com isso aí, é o Programa Espacial Completo Brasileiro. Próximo. Bom, e para lançar o VLS era necessário um grande centro, então foi criado o Centro de Lançamento de Alcântara, começou em 82 com um grupo de implantação, e em 87 fizemos o primeiro lançamento de um foguete lá. Bom, a nossa missão, a missão do CTA então, é ampliar o conhecimento e desenvolver soluções científicas e tecnológicas para fortalecer poder aeroespacial. De que forma? Por meio de ensino, pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços técnicos especializados. A estrutura organizacional para a gente cumprir essa missão. Bom, a aeronáutica está aqui debaixo do Ministério da Defesa,
com 6 grandes comandos. Um dos grandes comandos é o Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, que é aqui do lado aqui dessa praça aqui, a porta principal dele. O CTA é um comando oficial general 4 estrelas, tem uma diretoria técnica e 3 subdiretorias e diversos institutos. Tem o Instituto o ITA, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o Instituto de Atividades Espaciais e de Estudos Avançados para fazer pesquisa e desenvolvimento, o Fomento e Coordenação Industrial para passar os produtos desenvolvidos aqui para a indústria, o Grupo de Infraestrutura de Apoio que dá todo o apoio e um Grupo Especial de Ensaios em Voo. Ainda tem 2 centros de lançamento, o de Alcântara e o da Barreira do Inferno em Natal, em Alcântara e São Luís do Maranhão. O ITA, então, começou em 1950. Em 1954 foi criado o IPD para fazer aqueles projetos, fazer um convertiplano, fazer o Beija-Flor, o helicóptero. Em 69 foi criado o IAE, Instituto de Atividades Espaciais, separando a atividade espacial da área aeronáutica. E aqui, né, em 69, foi criada a Embraer. Saindo daqui de dentro do IAE, levaram tudo, mesa, está aqui um dos colegas nossos que trabalhava lá no IPD, foi um dos que ajudou a criar a Embraer, levando cadeira, mesa, tudo, até cachorro de lixo. Foi criada então a Embraer a partir daqui, de dentro, aqui, recurso humano e recurso material do IAE. Bom, o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial foi criado em 75 com o objetivo principal de certificar os aviões fabricados pela Embraer. Para a Embraer exportar esses aviões, o avião tinha que ser certificado. Então, foi criado um instituto para certificar esses aviões. Em 82 foi criado o Instituto de Estudos Avançados e em 90 viram que essa separação entre espaço e aeronáutica não dava dando muito certo, decidiram fundir. Aí hoje virou o Instituto de Aeronáutica e Espaço. E em 2006 foi criado o Grupo Especial de Ensaios em Voo. Bom, o campus do CTA então é aqui ao lado, né, tem 14 quilômetros quadrados, diversos, tem mais de 950 residências, então as pessoas moram aqui, e é o centro, e aqui estão todos os laboratórios de pesquisa, o ITA, etc. Essa área aqui, ó, é a área da Embraer, né, que era do CTA. Próximo. O centro de lançamento de Alcântara, é o centro mais próximo do Equador, extremamente privilegiado, 2 graus e 18 minutos de latitude sul. Isso dá uma vantagem tremenda no lançamento, economia de até 30%. De combustível, você pode lançar um satélite até 30% mais pesado. Próximo. Bom, o que está acontecendo? O centro de lançamento de Alcântara é toda essa península aqui, né? Essa área azul é o centro de lançamento de Alcântara. Na década de 80, o que aconteceu? As comunidades que estavam aqui foram removidas, né? Eles moravam em casas dessa forma aqui, ó, era a casa original, foram removidas e foram criadas essas agrovilas. Essa aqui é a agrovila de Marudá, por exemplo, tá? Essa aqui é outra agrovila aqui. Então, eles foram removidos, liberando a área para fazer o centro de lançamento. E previa-se também, né, mais 3 lotes aqui em cima, né, para futuras expansões e convênios com outros países. O próximo. Então, aqui está a área original, né, e com a previsão de expansões futuras. É o centro de lançamento de Alcântara. A primeiro convênio internacional foi com a Ucrânia, que foi para criar essa área, né, a empresa, né, binacional Alcântara Cyclone Space, deveria estar nesse primeiro lote, acima da área, essa é a área original da aeronáutica, então era para estar aqui nessa posição. Mas no início desse ano aí, perdemos então a batalha com os quilombolas, né, e essa área aqui está sendo definida como quilombola. Então a solução foi que Alcântara, Cyclone Space, a área deles, entrasse para a área da aeronáutica. E agora acabou, não tem mais como crescer. Já estamos com os sítios previstos, se nós quisermos lançar novos veículos, não tem mais espaço físico. Próximo. Centro de lançamento da Barreira do Inferno, ele está em Natal. Aqui, um problema seríssimo, quando foi criado na década de 60, a cidade estava longe. Quem conhece Natal, isso aqui é a Morro do Careca, bem aqui assim. Esse é o Morro do Careca, essa área aqui. Bom, a cidade invadiu, isso limita o tamanho dos foguetes que nós podemos lançar lá. É um ponto também estratégico e muito interessante para lançamento de foguetes, mas infelizmente está limitado pela expansão populacional. Próximo. E hoje, qual é o objetivo do centro de lançamento? É fazer o primeiro trecho de trajetória, acompanhar, tem uma cooperação Brasil e Agência Europeia de lançamento de foguete, eles lançam o foguete lá
de Kourou, né, na Guiana Francesa, e o primeiro trecho de trajetória tem inserção em órbita baixa, é feita pelo Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. E eles pagam por esse trabalho, por essa atividade. Próximo. Bom, a formação nossa de recursos humanos, então. Primeiro, graduação. Tudo isso começa com a graduação. É o ITA, responsável pela formação dos recursos humanos. Nós temos, então, engenharia aeronáutica, eletrônica, mecânica aeronáutica, infraestrutura e computação. São 5 engenharias. Aqui, esse quadro é muito importante para a gente ver. Eu não computei aqui os formados agora, em dezembro. Foram mais 110 alunos formados. Então, mas só para a gente ter uma ideia, aqui entre parênteses são os recursos, são os militares. Olhem, mais de 85% dos formados no ITA são para o mercado aeroespacial brasileiro. São para a indústria, para o parque aeroespacial brasileiro. Mais de 85%. Apenas 15% são militares formados no ITA. Próximo. O vestibular é feito em 24 localidades espalhadas pelo país todo, então é uma seleção pesadíssima. Próximo. Pós-graduação em 3 grandes áreas: aeronáutica, computação, infraestrutura aeronáutica e física. Física do plasma, nós estamos estudando aqui na fronteira do conhecimento. Física atômica, nuclear, plasma. Próximo. Pós-graduação, o desbalanço é maior ainda. Mais de 90% dos formados em pós-graduação são civis que vão para o mercado aeroespacial brasileiro. Menos de 10% são militares. Ou seja, é um dos fomentos importantes da aeronáutica para o parque aeroespacial brasileiro, para a defesa brasileira. Próximo. Uma visão prospectiva. O que é que nós pretendemos fazer? Primeira coisa, ampliar o curso do ITA. Tá? Em 10 anos, dobrar o número de alunos graduados em 10 anos. Criar a engenharia espacial, junto com a Agência Espacial Brasileira. Criar, então, mais uma engenharia. Né? E intensificar, que já existe pós-graduação em engenharia espacial, mas intensificar essa área de engenharia espacial também. E dobrar o número de alunos em 10 anos. Próximo. Programa Cruzeiro do Sul, programas mobilizadores. Bom, aqui está o veículo lançador de satélite, o primeiro veículo lançado. Um dos motores do primeiro estágio não ignitou, então ele começou a derivar, mas ele conseguiu, o sistema de controle conseguiu mantê-lo dentro do cone de trajetória. E ele acabou ele quebrou por excesso de carga lateral. Ele não foi telecomandada a destruição dele. Bom, aí o pessoal consertou, resolveu o problema que estava acontecendo, e aí lançamos o segundo veículo 2 anos depois. Isso aqui foi em 97, isso em 99. Vamos ver esse lançamento aqui, por favor? Opa. Essa torre de lançamento, o veículo está pronto, a decolagem. Então, esse segundo lançamento, os 4 motores do primeiro estágio funcionou. O segundo estágio está aqui no meio, ele decola apagado. Câmera a partir da torre de umbilicais, a gente consegue ver aqui o umbilical sendo desconectado. Esse umbilical é importado, é controlado também, é difícil comprá-lo. Câmera a bordo agora. Aqui a gente consegue ver o litoral brasileiro. Logo depois aqui o litoral de Alcântara, São Luís do Maranhão. Olha o litoral aparecendo aqui. E aqui aparece vencendo a barreira do som, a onda de choque aparecendo. E aí ele explodiu. Ao ignitar o segundo estágio, ele explodiu. Aqui a câmera, o acompanhamento, a 15 km de distância. Ok? E aqui, na terceira tentativa nossa, em 2013, né, teve aquela ignição intempestiva com o foguete dentro da torre ainda, o VLS Aviação 03, ele ignitou dentro da torre e a torre então foi destruída. Próximo.
Bom, o Programa Cruzeiro do Sul, o nosso planejamento estratégico, são as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul, por isso que é chamado, né, Alfa, Beta, Gama, Delta e Epsilon, por isso que é Programa Cruzeiro do Sul. Próximo. Onde, quem é o VLS Alfa? É uma evolução do VLS atual, ele é propelente líquido, propelente sólido. Então, o terceiro estágio dele, terceiro e quarto estágio, vai ser o propelente líquido. E seguindo o critério de família, né, nós vamos desenvolver na sequência o VLS Beta, que é um motor, todo esse sólido aqui, 35 toneladas de motor sólido, um motor único. Esse aqui agora tem 2 metros de diâmetro, esse aqui só tem 1 metro, esse tem 2 metros de diâmetro. Então substitui todo mundo do solo do primeiro estágio por um único. E esse propelente líquido, esse motor líquido, ele entra no segundo e terceiro estágio. E assim vai evoluindo de família até chegar num VLS Epsilon, né? Daqui a 30, 40 anos, capaz de lançar um satélite de 4 toneladas em órbita geoestacionária. Aqui nós estamos desenvolvendo. Próximo, só um toque, por favor. Bom, o que aconteceu agora recentemente com o acordo Brasil-Ucrânia? Esse veículo Delta aqui, ó, o Ciclone 4, exatamente o Delta, ele é capaz de lançar 1.600 kg em órbita geoestacionária e 2,3 graus. A previsão é que ele voe em 2010. Então nós demos um passo grande, nós estamos caminhando nessa interface aqui, ó, concluindo o VLS para partir para o VLS Alfa, mas já demos um segundo passo lá na frente aqui, ó, encurtando o caminho, fazendo já um veículo capaz de botar um satélite de até 1.600 kg em órbita geoestacionária. Então essa é a evolução do programa Cruzeiro do Sul nosso. Próximo. Bom, reconstrução dos sistemas, então, a torre, né, foi destruída em 2003, foi destruída, essa aqui é a torre original, próximo. O que é a torre agora? Está sendo reconstruída. Ela vai ter um túnel de escape, ela tem um equivalente a um edifício de 7 andares. Então as pessoas lá, qualquer emergência, eles correm em qualquer dos andares e caem aqui na vertical. É um tubo com acolchoado. Então a pessoa desce, ela vai ser treinada com roupa especial também, e ela abrindo os braços ou a perna, ela vai desacelerando a queda. Imagina pular de um prédio de 7 andares. Ela vai desacelerando e cai aqui num local acolchoado, e ele corre por esse corredor aqui, ó, correndo, né, da área de lançamento. Então esse é um sistema de escape. Esse túnel ele é pressurizado com ar positivo, então o escoamento sai por aqui para evitar que gases tóxicos, né, de uma possível combustão inadvertida, né, entre nesse túnel. Então a pessoa corre e vem para uma casa-mata afastada, né, da região lá. Então essa que é o projeto da nova torre de lançamento. Próximo. Bom, aqui só para você ter uma ideia como era a torre antiga, né? Como se faz, né, a montagem do foguete. Então ela tem uma ponte e vai se montando aqui. Esses 4 motores em volta aqui é o primeiro estágio. Esse do meio aqui, ó, é o segundo estágio. Então ignita os 4 ao mesmo tempo. Aí lá 65 mil pés de altura, dá uns 20, 30 quilômetros de altura, 20, 25 quilômetros de altura, você ignita então o segundo estágio. Separa, né, esses 4 aqui separam e ignita o segundo estágio. Próximo. Rede elétrica do VLS, quais são as necessidades? Toda essa rede elétrica, a rede pirotécnica, era feita dentro do CTA, nós estamos passando para a indústria. Então nós estamos terceirizando essa atividade, trabalhando em conjunto com a indústria. Uma pré-qualificação de empresas está sendo trabalhada hoje na agência espacial. Então, que empresas serão essas? Serão um pool de empresas onde nós teremos uma empresa, né, sendo a responsável por integrar todas as demais. Então, esse é o objetivo. Nós já fizemos os critérios de especificações e a agência espacial está, então, fazendo o edital de concorrência pública. Nós estamos nessa fase aqui, nós queremos fazer isso antes do Natal. É para essa semana próxima, no máximo. Próximo. Propulsão líquida é outro gargalo tecnológico. Fizemos o ignitor, né, de gás dinâmico, já está testado em laboratório para ignitar o motor a propulsão líquida. Próximo. Desenvolvemos já um motor de 5 kN e 500 kg de empuxo. Estamos desenvolvendo agora, devemos testar essa semana ou a próxima semana, esse motor aqui, ó, o VS15 de 1,5 tonelada. E o objetivo é fazer, está tendo um CDR, um Critical Design Review, desse motor aqui de 75 kN, 7,5 toneladas, que é o motor que equiparia o terceiro estágio, né, do VLS Alpha. Próximo. A família de veículo aéreo não tripulado, né?
altitude versus alcance, abaixo de 20 mil pés, inferior a 200 quilômetros, são chamados as missões táticas. Né? E tática 1 é esse veículo aqui abaixo de 10 mil pés, inferior a 100 quilômetros. Então é um veículo de... O que a aeronáutica está desenvolvendo? Esse veículo aqui, tática 2, de 10 a 20 horas, levando de 50 a 100 quilos de carga paga. E temos um projeto estratégico de fazer esse veículo aqui, ó, é um Vant estratégico, para missões estratégicas, tipo Predador, né? Tipo Predador. Voa de 20 a 60 horas, levando uma carga útil até 250 kg. Esse cara vai até 45 mil pés de altura e até 500 km de distância. Então, nós estamos trabalhando num projeto de tática 2 e planejando estrategicamente chegar num veículo tipo Predador. Próximo. Então, nós estamos aqui nessa fase. E para chegar nessa fase, o que já foi feito? Desenvolvemos um projeto no sistema de navegação e controle, entre com o CTA, o CETEX, o IPQM e a empresa Vibras, liderando a junção de todo mundo, liderando um pool de empresas. E fiquei surpreso ontem, o pessoal da Vibras... fizemos um ensaio agora, no início de dezembro, a primeira semana de dezembro, fizemos um ensaio e já testamos o sistema de navegação e controle por pontos de referência no solo. Ele já navegou, nós usamos Pirassununga, e o sistema, ele já navegou e já acompanhou as curvas de um rio, completamente. Fez um voo de 45 minutos. Com esse salto tecnológico aí, a Vibras está apresentando semana que vem um cliente no exterior para comprar um veículo desse. Então já temos, né, o Brasil já tem um cliente exterior para adquirir um veículo, né, não tipo tático 1, não tático 2, mas tipo tático 1, né, já porque nós dominamos essa tecnologia aqui de sistema de navegação e controle. Próximo. Então esse sistema de navegação e controle pode incorporar desde nanovante, do tamanho de um clipe de papel, microvante, até veículos arremessados com a mão, ou em veículos, mini veículos tipo Scan Eagle, até gigantescos veículos como o Global Hawk, que pesa 13 toneladas e voa 65 mil pés de altura, ou então até balões. Ou seja, o salto tecnológico era desenvolver o sistema de navegação e controle. Fazer asa e botar fuselagem, a Embraer já faz há mais de 40 anos. Então, não é salto tecnológico fazer coisa que voa. O salto tecnológico está aqui, fazer um sistema de navegação e controle. E nós já dominamos esse passo. Próximo. Bom, então nós estamos com um projeto na FINEP, Fundo Setorial, Subvenção Econômica, a Vibras, que está com esse projeto, desenvolveu um veículo tático em 3 anos, é um tático 2, e estamos agora aqui, apresentamos no programa de desenvolvimento produtivo, no Política de Desenvolvimento Produtivo, um sistema de veículo aéreo estratégico, que é tipo Predador, onde nós vamos agregar, adensar toda a cadeia produtiva, incorporar armamentos, desenvolver no país uma torre, incorporando essa torre aqui. Essa torre já está sendo desenvolvida por uma empresa nacional com recursos FINEP, uma plataforma inicial que está sendo desenvolvida também com recursos da FINEP para incorporar nesse veículo. Desenvolver um radar de abertura sintética, desenvolver um radar de alarme aéreo e um radar além do horizonte. Tudo isso incorporaria um grande sistema de veículo aéreo não tripulado. E o salto está aqui, desenvolver um motor, um turbo-eixo nacional que vai incorporar esse veículo. Próximo. Na área de turbomotores, turbo-hélices, turbojatos e turbo-eixos. Bom, aqui está um motor aeronáutico que nós fizemos um ensaio em laboratórios do ITA. Em 27 de setembro, recebeu a visita do presidente da República. Ele visitou esse turbo-reator. Qual foi a consequência disso? Nós já conseguimos recurso na FINEP, junto com o Ministério da Defesa, para iniciar o desenvolvimento de um turbo-hélice, a partir desse desenvolvimento aqui original. Na sequência, estamos em acordo com a Petrobras para fornecer recursos da Petrobras para desenvolver um turbo-eixo de 1 a 5 MW elétrico. Estamos nos encontrando lá junto com eles. Na área nuclear. Área nuclear, nós temos um projeto para desenvolver chamado Terra, Tecnologia de Reatores Rápidos, para desenvolver um reator rápido, compacto,
E essa para gerar energia elétrica e impulsionar futuros veículos aéreos, futuros espaçonaves em transposição de órbitas e em viagens interplanetárias. Isso para daqui 30, 40, 50 anos. Então nós estamos trabalhando nesse projeto aqui. Próximo. Bom, temos um projeto de separação isotópica a laser, né? O laser incide sobre uma amostra, ela evapora uma amostra pré-selecionada, né, do que se quer, por exemplo, numa terra rara qualquer dessas aí, né? E aí ele forma íons, forma um plasma, ou seja, faz uma ablação, transforma o sólido diretamente em íon, em íons. Numa placa catódica você faz, cátodo ou anodo, você faz a separação isotópica. Esse é o desenvolvimento que nós estamos fazendo hoje aqui. Próximo. Na hipersônica, nós estamos trabalhando em propulsão a laser, escoamento hipersônico. Aqui nós estamos escrevendo o conhecimento da humanidade em hipersônica. Não existe nada parecido no mundo. Aqui, a primeira vez que nós vamos fazer um ensaio de um veículo dentro de um túnel hipersônico, com escoamento hipersônico, impulsionado a laser. Vai ser feito no primeiro semestre do ano que vem. E estamos trabalhando em propulsão, fazendo um ensaio de um scramjet, um 14X. Impulsionar esse veículo também em regimes hipersônicos. Próximo. Esse aqui é um túnel balístico. Já chegamos a Mach 10 e pretendemos chegar a Mach 27 para lançar microsatélites a partir do solo. Os satélites estão diminuindo cada vez mais de tamanho. Então nós estamos nessa fronteira do conhecimento aqui, ajudando a escrever o conhecimento da humanidade também nessa área aí. Próximo. No motor flex, estamos escrevendo o conhecimento da humanidade também aqui, ó, desenvolvendo um motor junto com a Magnete Marelli para um motor aeronáutico a pistão que seja flex. Não existe no mundo ainda um motor homologado, certificação aeronáutica. Então nós estamos desenvolvendo isso aqui junto com a Magnete Marelli. Devemos fazer o voo ano que vem. Próximo. Bom, vimos o histórico, a missão, a nossa estrutura organizacional, a formação nossa a partir do ITA e uma visão prospectiva do que a gente pretende fazer. Então nosso objetivo foi alcançado, identificar o CTA como órgão de pesquisa e desenvolvimento no setor aeroespacial brasileiro. Próximo. Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, né, do cientista Rutherford lá no início do ciclo. Os povos sem ciência, sem tecnologia, não passam de cortadores de lenha e carregadores de água para aqueles mais esclarecidos. Obrigado aí pela pressa. Bom, muito obrigado. Obrigado, Edith Venâncio. Eu tenho uma primeira questão. Essa questão dos recursos, da continuidade dos recursos para desenvolvimento dessas pesquisas, Brigadeiro, como é que o senhor vê a criação de fontes estáveis de recursos? A dependência hoje é fundamentalmente do orçamento? Realmente, um dos gargalos que atrapalhou demais o desenvolvimento do VLS foi a descontinuidade de recursos. Então, ao longo dos anos 80, os anos 90, você não consegue fazer um planejamento bem estruturado. Planeja, mas na hora que vem o recurso prometido, ele não vem. Isso foi dramático ao longo dos anos 80 e 90. Agora, nos anos 2000, está um pouco mais estruturado. Pelo menos a coisa é avisada com um pouco mais de antecedência. Você já sabe, nós já temos mais ou menos ideia do que deve sair ano que vem. Então, o que a gente faz, tem a promessa, mas logo no início do ano, ali, em fevereiro, março, eles já definem, né, quanto nós vamos receber. Então, a gente vai adaptando os nossos projetos, trabalhando nas prioridades e ajustando isso, né, ao longo do tempo. Mas eu diria que hoje está muito melhor estruturado do que nos anos 80 e 90. Bom dia. Minha pergunta refere-se ao programa brasileiro do caça supersônico, acho que é o programa FX2, se me falha a memória. A gente tem notado que esse programa já vem se estendendo por algum período de tempo. O que me chamou a atenção, seguindo a sua exposição, que na última seleção de aviões foram selecionados o F-18 americano, se não me engano o Rafale, o Eurofighter, não tenho bem certeza qual dos dois caças foi selecionado nessa pré-seleção, e o Gripen. Isso. E deixaram de fora o Sukhoi 27, de fabricação russa. Por que um caça como o F-18, que ele sabe que a transferência de tecnologia norte-americana já é difícil, foi incluída na seleção final, deixando-se de fora um caça como o Sukhoi 27 de performance nitidamente superior? Minha primeira dúvida, a questão, não sei se pode ser respondida ou não.
E qual é a perspectiva de realmente a gente transferir tecnologia num programa desses para o Brasil poder produzir o seu primeiro caça supersônico? Tendo em vista tudo que o senhor expôs aí, inclusive eu tive a oportunidade de visitar o PAN uma vez e me falaram que realmente o nosso conhecimento sobre o F-5 é muito maior do que o da Northrop. Inclusive nós desenvolvemos a substituição da longarina dorsal. Isso, exatamente. E, inclusive por força de contrato tivemos que repassar as tecnologias Northrop de volta e parece que sem recebemos muito dinheiro de volta por isso. Bom, a pergunta é basicamente essa: por que nós selecionamos um caça americano para a fase final e qual é a perspectiva do desenvolvimento do caça supersônico brasileiro? Bom, teve uma comissão, eu não participei dela, né? Uma comissão formada por diversos especialistas com critérios que estavam previstos, né? Com critérios de pontos, de pontuação, né? Que estavam previstos no edital de concorrência. Então, foi bem matemático mesmo, né? Então, tinham diversos critérios e, no final, venceram esses 3. Né? Venceram o F-18, o Hornet, o Gripen e o Rafale. E agora, nesse shortlist, né, partimos para a próxima fase, né, que agora entra em detalhamento mais completo, que envolve uma grande campanha de offset, né? Então, a nossa tendência é que uma maior parte possível da indústria aeronáutica brasileira seja envolvida no projeto. É complicado, porque nós temos uma quantidade de avião, mesmo sendo um número expressivo de avião para o Brasil, né, realmente não justifica você desenvolver no país. Então, é um balanço difícil da gente chegar, uma conta difícil de chegar, né? Você desenvolver do zero um veículo como esse, se você não tem um break-even point dele, é muito alto, né? Você encontrar um ponto de equilíbrio. Mas o que nós pretendemos fazer é importar, né, realmente o conhecimento. A gente sabe que um avião como esse, né, o crítico nele é o software, né, de navegação e controle. E que normalmente os países, né, te vendem, não te abrem o programa fonte, né? Você não consegue enxergar o que está ali dentro. Ele só diz como fazer. Você entra com os dados e você tem um resultado. Se você quiser mudar qualquer modo de emprego, você não consegue. E às vezes você nem sabe o que está ali dentro, né? Então, esses critérios de abertura, o passo seguinte, né, faz parte da pontuação, né, para escolher realmente, faz parte quão abertos serão, né, os dados que a gente mais interessa. E um dos dados mais interessantes é esse, o software, navegação e controle. O outro, né, é toda a capacitação nacional para dar manutenção no avião, de forma geral. Que a gente seja o mais independente possível lá do mercado exterior. A gente sabe que é impossível, e não consegue ser uma ilha isolada, né? Então a gente pretende, então, aumentar a capacidade brasileira na área de manutenção e pretende que o software seja realmente aberto. Tá ok? Bom, queria agradecer muito o Brigadeiro, a exposição que foi feita aí, que tem a impressão que, principalmente para o público ainda não enfronhado aí com tecnologia militar, vai ser muito pedagógico, muito útil para entender o que tem de gerações, de trabalho de gerações de brasileiros aí na montagem de toda essa estrutura. Muito obrigado, então. Obrigado.